Olá, tudo bem? Aqui é Paulo Maciel e vou fazer hoje meu terceiro vídeo sobre o tema Multimatrix. E quando um tema é muito complexo, e eu acredito que esse tema é bastante complexo, porque ele desconstrói todas as nossas crenças a respeito da verdade, muitas pessoas dizem, principalmente aqui no Brasil, quer que eu desenhe? Ou seja, desenhando fica mais fácil de compreender. Então eu vou primeiro apresentar um vídeo que eu montei agora há pouco, explicando o que são as multimatrix e como elas são criadas. Depois voltamos a conversar, ok? Muito bem. Agora vamos mostrar, através de alguns memes, a construção das matrix, como que as matrix são construídas. Tudo começa pelo seu ponto de vista. Essa imagem é um meme muito comum que mostra dois homens que estão discutindo se esse número é o 6 ou é o 9. E qualquer um pode observar que ambos estão corretos, porque dependendo da posição que se olha, o 6 ou o 9, ele é 6 e é 9 ao mesmo tempo. Esse meme ele já deixa a questão um pouco mais complexa, porque o da esquerda pergunta que cor é essa? E quando lemos amarelo. Mas a cor da letra é azul. E aí o outro pergunta, amarelo? Azul? Ele ficou na dúvida, porque o nosso cérebro tende a prestar atenção no que está escrito e não na cor da fonte da letra. E no caso do dado, eu sempre uso a imagem do dado para perguntar às pessoas qual dos lados do dado é o verdadeiro, o 6, o 5, o 3 ou os outros que estão desconhecidos. Não sei se esse aqui de baixo é o 1, o 2 ou 4, se esse é 1, o 2 ou 4, esse é 1, o 2 ou 4. Eu costumo dizer que na teoria da complexidade, a realidade é tudo aquilo que nós já conhecemos e tudo aquilo que nós desconhecemos. E se o dado tiver 8 lados ao invés de 6 apenas? Qual dos 8 lados é o verdadeiro? E se ele tiver 12 lados, qual dos 12 lados do dado é o verdadeiro? Aqui nós vemos o 9, por exemplo, com o ponto. Para saber se é 6 ou 9 tem que ter um ponto, assim como nas bolas de bilhar, tem um risco embaixo do 6 e embaixo do 9. E no caso do diamante, eu gosto muito da imagem do diamante, porque ele é feito de inúmeras facetas, cada diamante com seu número de facetas. Qual das facetas do diamante é a verdadeira? Qual delas? Na realidade, o diamante é a soma de todas as suas facetas, e não apenas uma delas. Esse aqui é um meme falando a respeito da teoria da relatividade de Einstein, que a base seria que tudo depende da posição do observador. Quando o trem está chegando, ele está pequeno e vai crescendo, quando ele está se afastando, ele é grande e vai diminuindo, e essa visão só depende da posição do observador e do deslocamento do trem. Então essa imagem aqui do trem, o trem está parado aqui dentro, mas fora tudo está se mexendo. Só que se nós estivermos fora do trem, as casas estarão paradas, as árvores estarão paradas, o poste estará parado e o trem estará se mexendo. Então isso aqui é uma forma de mostrar, de uma forma bem didática, de que tudo depende da posição do observador. Esse meme mostra dois homens, um no polo norte e outro no polo sul, olhando para o alto. E olhando para o alto, os dois dirão, em cima é o que está sobre a minha cabeça, mesmo que ele esteja de ponta cabeça. E uma imagem que eu gosto muito de usar para falar dos paradigmas e das crenças é a janela. A janela é a posição e o tamanho de que você vê o mundo. Dependendo de onde você está, é o mundo que você vai ver. E dependendo do tamanho da sua janela, é o tamanho da sua percepção do mundo. Então, a realidade, ela é nada mais, nada menos percebida pela dimensão que você tem de visão e pela posição que você está ocupando neste mundo. Eu gosto muito desse meme do rinoceronte pintando paisagens. Cada paisagem tem o seu próprio tom de realidade, mas em todos eles tem o chifre do rinoceronte, que não consegue chegar nada além do próprio chifre.
Mas então, o seu ponto de vista é apenas a sua visão do mundo. Como o seu ponto de vista se transforma em uma matrix, aqui vem a questão mais interessante. Quando as outras pessoas passam a acreditar que o seu ponto de vista representa a verdade. Então, o Cebolinha perguntando, o que lemos? Pegar o coelhinho da Mônica. Como que lemos? Com um plano infalível. A Matrix precisa de 2 elementos. Ela precisa de alguém com uma ideia brilhante e uma turma para apoiar essa ideia. Então, aqui algumas fotos representando pessoas que criaram Matrix ao longo da história. Hitler e o nazismo. Lenin e o leninismo marxismo. Olhe sempre a quantidade de pessoas que estão escutando. Mussolini e o fascismo. Stalin e o stalinismo marxismo. Xi Jinping e o maoísmo. Kennedy e o capitalismo. Martin Luther King Jr. e o movimento negro. Jesus e o cristianismo. Osho e o yoga. Dalai Lama e o budismo. Sai Baba e o hinduísmo. Einstein e a ciência, a física. Stephen Hawking e a física, a ciência. Sócrates e a filosofia. Chomsky e a filosofia. E o que todos os líderes tinham em comum? A crença de que eles conheciam o que é a verdade. E a crença de que os seus pontos de vista refletiam a realidade. E quando as outras pessoas acreditam naquele ponto de vista, cria-se uma nova matrix. Por exemplo, quando Jesus fala, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para nós que somos ocidentais e a maioria somos cristãos, é muito óbvio entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que a Bíblia é o livro sagrado, e que a única forma de nos salvarmos é seguindo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas se nós tivéssemos nascido em outra cultura, em outra religião, nós pensaríamos diferente. Por exemplo, com o Alcorão, onde está escrito, isso porque Deus revelou o livro com a verdade, e aqueles que disputaram sobre ele incorreram em profundo cisma. Para Deus, a religião é o Islã, e os adeptos do livro só discordaram por inveja, depois que a verdade lhes foi revelada. Ou Krishna, o adorável Krishna, quando ele diz, ó conquistador de riquezas, não há verdade superior a mim, tudo repousa em mim, como pérolas no cordão. Eis o caminho da vida, divina e espiritual, onde não existe engano. Indo por este caminho, mesmo na hora da morte, chega-se ao reino de Deus. Então Krishna diz, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. E para essas crenças, para essas matrix, eles estão totalmente seguros de que estão no caminho da verdade e da salvação. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, uma pessoa que tem um ponto de vista, e ele tem certeza que seu ponto de vista é verdadeiro. E a partir daí, a multidão que o segue vai criar o quê? Vai criar justamente a Matrix. Então, a Matrix, ela é criada por uma pessoa, normalmente, ou por um grupo de pessoas, mas ela é alimentada por centenas, milhões, bilhões de pessoas. Esta nova matrix, para explicar a realidade e para organizar os seus critérios, cria o que se chama de paradigma, que é uma constelação de crenças, valores e técnicas compartilhadas pelos membros de uma determinada comunidade. E assim foram e são criadas todas as matrixes que a humanidade conhece. E assim continuaremos a criar infinitas matrixes, todos acreditando que a sua é a verdadeira. Eu gosto muito desse conto hindu dos 6 cegos que queriam conhecer um elefante. Eles foram convidados para conhecer um elefante e cada um dos cegos tocou em uma parte do elefante. O primeiro apalpou a barriga do animal e declarou: trata-se de um ser gigantesco e muito forte,
Posso tocar os seus músculos e eles não se movem, parecem uma parede. O segundo, tocando na presa do elefante, disse: esse animal é pontudo como uma lança, é uma arma de guerra. O terceiro respondeu: ambos se enganam. Esse animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, porque não tem dentes na boca. É uma cobra mansa e macia. O quarto, tocando nas orelhas, disse: este animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondeantes, como se seu corpo fosse um leque enorme ambulante. Quinto cego disse: todos vocês, mas todos mesmos, estão completamente errados, tocando a pequena cauda do elefante. Esse animal é como uma corda presa no seu corpo. Posso até me pendurar nele. E o sexto cego disse: o elefante é firme e forte como uma coluna. Ele é como se fosse o tronco de uma árvore. E passaram a discutir sobre quem estava certo e errado. E nesse momento, ao ver tamanha confusão, disse um sábio que estava apreciando o fato: assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Então temos na multimatrix a realidade, que é o universo, as matrix, infinitas matrix que a humanidade criou, levando às multimatrix. Muito obrigado. Então, gostaram da animação? Bem interessante, né? O que todo aquele vídeo mostra é que existem infinitas matrix. E existe uma realidade. E cada matrix é uma leitura, uma interpretação dessa realidade. Existem matrix que elas têm pontos em comum, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que seria aqui a Bíblia o ponto comum entre os três. O grande problema das matrix está no que nós chamamos de verdade. Porque todos nós achamos que existe uma verdade. E todos nós achamos que conhecemos a verdade. Uma coisa que eu costumo falar com frequência é que uma matrix, ela não pode julgar outra matrix. Porque, tendo outro ponto de vista, outro critério de referência, ela vai dizer que a outra matrix está errada. Todas as matrix vão dizer que a outra matrix está errada. Porque elas usam o seu próprio critério. Então, nesse sentido, a filosofia, a religião, a ciência, elas não podem, uma, querer se colocar como julgadora da outra, porque ela sempre vai dizer que a outra está errada. Então, o mais saudável é nós chegarmos à conclusão que a realidade, ela se explica pela complexidade, que é a soma de tudo. A realidade é a soma de tudo que nós conhecemos e de tudo que nós ainda iremos conhecer. Por isso, o que nos sobra, como seres humanos, é termos mais humildade. O velho axioma de Sócrates: só sei que nada sei. E só o fato de eu saber disso já me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então a minha proposta, criando a teoria da multimatrix, é todos nós seres humanos, 8 bilhões de seres humanos, entendermos de uma vez por todas que o que nós temos são pontos de vista. E esses pontos de vista são compreendidos como verdade, mas não são.
Eles são apenas opiniões a respeito da complexidade da realidade. O que isso possibilita para a saúde da humanidade? Entendermos que só chegaremos na realidade com a soma de todas as teorias, de todos os pontos de vista, de todos os conhecimentos possíveis e imagináveis. Até lá, ninguém é dono da verdade. Se um dia chegarmos nesse grau, chegaremos à paz mundial. Eu peço a vocês que compartilhem o vídeo com pessoas que queiram ou que possam entender essa proposta, que deem o joinha, que façam comentários, que tragam sugestões para os próximos vídeos, que a partir de agora vamos começar a aprofundar ainda mais o tema. Muito obrigado pela sua atenção e carinho.